Olá, muito boa noite. Agora são exatamente 6 horas. Nós estamos ao vivo em mais uma edição do Conversa Franca. É muito bom ter você conosco. Nosso assunto de hoje é o IPTU 2015. E ao meu lado, para falar sobre ele, nós vamos conversar com o Adson Silva Camargo, que é o secretário municipal da Fazenda aqui de Varginha. Adson, muito obrigado então, por ter aceito esse nosso convite do Conversa Franca para falar sobre esse assunto tão importante. Naldo, é uma satisfação estar aqui na TV Princesa. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos os telespectadores do programa e é uma oportunidade para a gente esclarecer realmente, né, como foi feito, esclarecer as dúvidas dos contribuintes. É uma ótima iniciativa por parte desse programa. Adson, nos últimos anos, nos últimos 2 anos que eu estou aqui na TV Princesa, eu fiz uma série de matérias sobre a valorização, o reajuste da planta genérica de valores aqui do município da PGV que passou pela Câmara. Qual que é a ligação da PGV com esse valor do IPTU de hoje? Explica pra gente, porque na verdade o IPTU ele não foi reajustado, a alíquota dele não foi reajustada, né? Explica pra gente sobre isso. Perfeito. O IPTU, existe no Código Tributário Municipal as alíquotas que incidem na base de cálculo. E a PGV, ela veio atualizar a base de cálculo do imposto. Então, o que foi feito? Foi feito um estudo, levantou-se o valor real dos imóveis, atualizamos a base de cálculo e a alíquota permaneceu a mesma. Qual que é a alíquota para os imóveis, para as empresas? Quanto que é para cada caso? A gente pode falar sobre isso? Assim, existe um padrão para todas? Sim, com certeza. A alíquota para os terrenos não edificados é 1,5%. Terrenos edificados para fins residenciais, microempresas e sítios de recreação, 0,5%. Para indústria e comércio, no geral, 1%. Agora, tem um fato que a gente tem que esclarecer para a população. Essa alíquota de 1,5% para os imóveis, se ele for devidamente limpo, murado e com a calçada, o contribuinte pode requerer uma redução de alíquota, que essa alíquota vai para 0,5%. E aí, agora, queria que você explicasse em relação à planta genérica. Desde quando ela não é alterada aqui em Varginha? A última atualização da planta genérica foi em 1995. Ela passou a vigir, então, a partir de 1996. E de lá para cá não houve essa atualização. E nós sabemos que no período de 96 até meados de 2007, 2008, o mercado se manteve, né, sem grandes alterações. Mas no decorrer desse período de 2007 a 2008, houve uma explosão no mercado imobiliário. E os valores duplicaram, triplicaram. Tanto é que houve a iniciativa do governo anterior em fazer essa revisão da planta genérica. Foi um projeto contratado pelo governo anterior, né? Ele não sei por que não enviou o projeto para a Câmara e no primeiro ano de mandato do Antônio Silva, ele encaminhou esse projeto então para a Câmara. Então, esse projeto ele foi elaborado no ano de 2011, é 2011. Isso? Quanto tempo foi contratada uma empresa para fazer esse estudo, né? Como que foi feito o estudo? Sim, foi contratada uma empresa que é especialista em levantamento, né, de valores mobiliários. Ela trabalhou em torno de 8 meses aqui fazendo coleta, analisando o mercado, coletou-se valor de toda a nossa região para chegar a um valor, então, e estabelecer a nova planta genérica. Mas como que eu sei que o meu imóvel foi avaliado de uma forma correta? Eles analisaram caso a caso os imóveis, eles olharam no contexto geral da cidade, como que foi esse estudo? Na verdade, foi um trabalho feito por amostragem. Trabalhou-se em todas as regiões do nosso município, mas não caso a caso, tanto que é uma planta genérica de valores. Mas nós, para atribuirmos o valor de metro quadrado de um terreno lá no Corsete, foi avaliado aquela região do Corsete, assim como no Imaculada, como no Santa Maria, como no Imaculada Conceição. Você acabou de responder uma pergunta da Cláudia Pereira, que ela perguntou o seguinte: baseado em que foi feito o reajuste? Então, foi no estudo dessa empresa que fez o reajuste, né? Isso. Cláudia,
O valor venal, ele é aquele valor que em situações normais seria vendido o imóvel para um comprador interessado e um vendedor disposto a vender o seu imóvel, sem nenhuma interferência de uma situação financeira que aquela pessoa poderia estar passando, tendo que vender seu imóvel mais barato. Mas é uma situação normal de mercado. Uhum. A Marielle Valias, ela pergunta o seguinte, ela contesta um pouco dessa sua afirmação. Ela pergunta o seguinte: por que foi dada aos imóveis uma correção desproporcional à realidade? O valor venal ficou fora do valor de mercado. Você concorda com isso? Não. Na verdade, isso não é uma afirmativa correta, porque o valor venal atribuído pelo município, ele está abaixo do valor de mercado. E qualquer situação que estiver acima do valor do mercado é passível uma correção por meio de um requerimento protocolado lá na prefeitura para revisão do valor venal. Mas isso dificilmente vai acontecer. Uhum. E o projeto de reajuste aí da planta genérica, de atualização da planta genérica e da cobrança do IPTU, ele passou por uma série de discussões na Câmara. Inclusive, você era o contador da Câmara na época, auxiliou muito os vereadores na votação, na discussão desse projeto. O que mudou nesse projeto, assim, que você acha? Porque hoje a gente tem descontos, né? Foram dados uma série de descontos. Me fala em relação aos descontos, como que eles funcionam hoje? O desconto, ele vai incidir sobre o valor do imposto devido. Então, atualizou-se o valor da planta genérica, hoje eu tenho um valor venal dos imóveis próximo do mercado, porque eles ainda estão abaixo do valor de mercado, aplica-se a alíquota prevista no Código Tributário do município e encontra-se o imposto devido. Sobre esse imposto devido, foi concedido um desconto que vai variar entre 90% a 60%. E por que alguns lugares tiveram um reajuste de 100%, de não sei quantos por cento, e outros que tiveram aí na mídia um reajuste de 1.500%? Por que isso? Por que essas distorções tão grandes que aconteceram aqui no município? Assim, por que um valor foi registrado em tanto e por que outro foi em outro tanto valor? Porque ao longo desses 19 anos, aprovou-se loteamentos novos, esses loteamentos já estavam com um valor mais próximo do mercado. Nós tínhamos terreno avaliado aqui, o metro quadrado a 50 centavos, R$1. Então, esses realmente, eles tiveram uma atualização maior, porque o terreno avaliado hoje é R$1. O valor médio de terreno aqui em Varginha hoje, a depender da área, esse caso específico de R$1, a média comercial ali é R$700 o metro quadrado. Então, nós tínhamos, por isso que é um estudo que veio trazer uma justiça tributária, porque hoje cada um paga de acordo com o valor que vale o seu imóvel. E por que demorou-se tanto tempo para ser refeito esse cálculo do IPTU e da planta genérica? Essa pergunta, ela é de muitas pessoas aqui. A Raquel Moura perguntou em relação a isso, a própria Marielle Valias também perguntou isso, a Cláudia também questionou em relação a isso. Por que foi feito isso agora e de uma forma tão abrupta, com um aumento tão grande? Por quê? Na verdade, nós tivemos um mercado imobiliário estabilizado até meados de 2007, 2008. Então, eu acredito que a gente deva considerar como ponto de partida a bolha imobiliária que houve, né? Então, de 98 a 2010, 2011, que foi esse lapso temporal que se demorou a fazer essa avaliação. E isso foi feito em 2011. Tanto que o projeto, ele deveria entrar em 2012. Uhum. Tá? Esses valores, então, eles já estão um pouco desatualizados, Watson? Porque o estudo foi feito em 2011, a gente já está em 2015, já se foram 4 anos aí. O prefeito fala muito em relação a isso, que o projeto que foi votado já está desatualizado. Porque no primeiro ano, quando o prefeito Antônio Silva foi entrar aqui no município em 2013, ele solicitou ao ex-prefeito Eduardo Corujim que enviasse realmente à Câmara para que não ficasse tão moroso. Depois, no primeiro ano do mandato do prefeito, a Câmara, ele mandou, mas a Câmara não quis fazer a votação por uma série de questões. No ano passado agora voltou-se, mas quase no final do ano aí, porque senão esse ano não estaria atualizado.
Por que isso, assim? Por quê? Tá desatualizado mesmo? Você acha que subiria, cairia? O estudo que foi realizado no ano de 2014 demonstrou que o valor venal dos imóveis estariam abaixo do valor de mercado em torno de 40%. Isso comparado ao valor de oferta que nós pesquisamos. Foi instituída uma comissão e essa comissão avaliou-se. Então, 455 imóveis à venda em todas as regiões de Varginha. Então, foi identificado que a planta já estava desatualizada. Mas como demandaria um novo estudo técnico, a contratação de uma nova empresa ou até mesmo o refazimento daquele trabalho que já foi feito, optou-se por trabalhar com essa planta, até porque eu acredito que o mercado ele tende a estabilizar ou até mesmo cair. E aí nós temos uma margem de segurança de não estar tributando algo que não seria justo. A Terezinha de Fátima, ela perguntou por telefone agora para a Iris, que está atendendo a gente lá, ela quer saber por que a discrepância em valores de bairros similares, quando terrenos localizados... bairros similares, exatamente. Quando terrenos localizados em bairros como Santana, pode ser mais caro que terrenos maiores e com construção superior no Santa Maria. Por que há essa discrepância entre os bairros? O que determina o valor do terreno, tá, é a oferta no mercado e a procura. Tá? Quanto mais aquele imóvel é procurado, a tendência é valorizar. Então, isso que se avalia para fins de base de cálculo do terreno. Agora, os imóveis vai depender do padrão construtivo, do tipo, se é casa, se é apartamento, se é galpão, se é comércio. Tá? E atribui-se também um valor ao padrão construtivo, que ele vai de precário até luxo. Então, o que vai determinar é o tamanho do terreno, o tamanho da construção, porque nós temos, para chegar ao valor venal de um terreno onde existe uma construção, nós avaliamos o valor do terreno, o valor da construção principal e das dependências, aí sim para chegar ao valor venal do imóvel. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, mas a mídia de Varginha me ajudou a divulgar, é o nosso telefone, o nosso e-mail para você fazer a sua pergunta. O telefone é o 3690-2710, repetindo, 3690-2710. Tem também o 3690-2711, além do e-mail, o tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Por falar em pergunta, tem mais uma da Marielle Valias, que ela pergunta o seguinte: como foi tributado uma área que não pode ser considerada urbana por não ter ao menos 2 melhoramentos públicos construídos ou mantidos pelo poder público? Aí ela cita o exemplo da lei aqui, conforme o artigo 31 do Código Tributário Nacional. Na verdade, nós temos também essa previsão no Código Tributário do município. Tá? Nós temos que analisar se essa área, se ela é urbana ou de extensão urbana, se ela foi destinado à indústria. Tá? Como área urbana, tem que ter 2 melhoramentos públicos, realmente. Agora, extensão... Melhoramento público é escola? Não. O que são melhoramentos públicos? Calçamento. Mas o calçamento não é por conta das próprias empresas que estão vendendo loteamento? Sim, mas aí o que acontece? Já é uma previsão legal aqui do nosso município que ele faça esse trabalho de infraestrutura para não ficar por conta do município. Então, nós temos que levar em consideração a iluminação pública, água, esgoto, calçamento. Watson, eu vou te pedir licença um pouquinho para a gente voltar daqui a pouco falando mais sobre isso. Então, nós estamos conversando hoje com o secretário municipal da Fazenda aqui de Varginha, o Adson Silva Camargo, sobre o IPTU 2015. Você ainda pode mandar sua pergunta pelo 3690-2710. 3690-2710. Nós voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco.
Casa da Cultura. Preservar nossa identidade é preservar o nosso patrimônio. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país. No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. Estamos de volta no Conversa Franca. O nosso assunto de hoje é o IPTU 2015 e por isso eu estou conversando desde as 6 horas da tarde com o secretário municipal da Fazenda aqui de Varginha, o Adson Silva Camargo. O Adson, nós falamos sobre vários temas, então eu queria que você me falasse sobre o pagamento do IPTU. Ele começa agora em abril, né? Para quem quer pagar em abril, em parcela única, quanto tem de porcento? Se não quiser, até quando ela pode pagar? Como que funciona isso? Os pagamentos, esse ano, eles foram escalonados em 8 parcelas. Quem fizer a opção por pagar a cota única, ele pode fazer esse pagamento agora a partir do dia 14 de abril, observando sempre o vencimento, porque nós temos 4 datas diferentes de vencimento. A primeira inicia-se no dia 14 de abril. Tá? Então, o contribuinte tem a opção de pagar cota única, né, com 3% de desconto, ou parcelar em 8 vezes, com o vencimento da primeira parcela coincidente com aquele que seria da cota única. Ele pode parcelar até novembro. Uhum. Eu queria que você explicasse mais uma vez, Watson, a gente está com os telespectadores aqui falando em relação a como foi feito o reajuste, e eles queriam que você explicasse melhor em relação ao reajuste aqui. Inclusive, é a Ana que tá mandando essa mensagem para a gente, falando que ela não está entendendo muito bem como foi feito o reajuste. Como que a gente poderia explicar mais sobre isso? Eu entendi muito bem o que você disse, mas muitas vezes a gente não consegue repassar muito bem para as pessoas como que é. Me fala de novo como que foi o reajuste. O reajuste, ele foi realizado por meio de uma pesquisa de mercado, o quanto valeria aquele imóvel se ele estivesse à venda. Aí buscou-se imóveis transacionados, houve uma pesquisa comercializados, tá? Uma pesquisa junto ao cartório de registro de imóveis, aqueles imóveis que estavam anunciados para venda, pesquisou-se nas imobiliárias, olha, eu tenho um imóvel anunciado a R$100 mil, qual é o valor que esse imóvel poderia ser vendido? 95, 90 mil, porque nem sempre vende-se pelo que se pede, né? Então, foi feito um valor aproximado de mercado. O que determina o valor venal é o valor de venda, é o valor que se conseguiria vender aquele imóvel. Porque a pergunta certa é a seguinte, você venderia o seu imóvel por aquele valor que está? Seria mais ou menos essa isso? É uma pergunta que o contribuinte tem que se fazer. Tá? Olha, o município avaliou a minha casa em 200 mil para fins de tributação. Mas se eu tivesse que vender esse imóvel, eu venderia por 200? Eu tenho certeza que a maior parte vai chegar à conclusão que não. Olha, o imóvel está subavaliado. Uhum. Não, pode complementar isso. Isso é muito importante, porque às vezes está lá, em 96, quando ela pagava o IPTU, ela pagava em cima de R$50 mil. Hoje se valorizou muito e a casa está valendo 250. A prefeitura cobrou no valor ali 250, mas ela acha que poderia vender por 300, né? Seria mais ou menos isso. Aí o proprietário tem que fazer uma análise. Claro que a gente sabe que aquele imóvel dela não está à venda, mas nós temos que ter como parâmetro o valor de mercado, ou seja, o valor venal, o que seria vendido aquele imóvel se ele estivesse à venda. Então, essa é uma situação que o contribuinte tem que levar em consideração. Para fins de cobrança do imposto, avaliou-se o meu imóvel a 250 mil. Mas se eu tivesse que vender, ou o meu vizinho, ou no meu bairro tem um imóvel similar ao meu, quanto é que está se pedindo por esse imóvel? Ela vai ter uma surpresa, ela vai ver que o valor avaliado pelo município, atribuído pelo município, é muito menor.
O Marcelo do bairro Santana está perguntando se há diferença na alíquota do IPTU entre terrenos murados e terrenos abertos. A gente falou um pouquinho sobre isso no começo do programa, mas eu queria que você respondesse essa pergunta dele. Sim, há diferença. Só que não tem como o município saber se o seu imóvel está murado ou não. Então, se você tem um terreno, se você murou, se você calçou, você, por meio de um requerimento, pede revisão de alíquota. Isso é muito importante que se frise também, que essa revisão ela tem que ser protocolada este ano para valer para o ano seguinte. Uhum. Vamos falar em relação a essa revisão? Em quais casos a pessoa pode pedir a revisão do IPTU dela? O direito de pedir uma revisão, todos têm. Só que nós temos que deixar claro que esta revisão, primeiro você tem que fazer uma autoavaliação. Olha, quanto é que se atribuiu de valor ao meu imóvel? Quanto que ele vale? Mas, particularmente, a comissão foi instituída porque quando a gente avalia de forma genérica, casos específicos, pontuais, a gente não consegue identificar. Por exemplo, se no fundo do seu terreno tem um ribeirão e você não pode edificar 100% daquele imóvel, se em épocas de chuva ocorrem alagamentos naquele seu terreno, ele tende a ser desvalorizado. Em relação à topografia do seu imóvel, porque nós sabemos, e é importante também a gente esclarecer, que em uma rua, uma avenida, pode haver vários valores ali, porque são divididos em quadra. E quanto mais afastado do centro, esse valor vai caindo, quanto mais afastado das principais avenidas. Nós temos situações aí que a rua se inicia com uma topografia muito favorável e depois já cai drasticamente. Então, observe que o valor atribuído no metro quadrado do seu imóvel, ele é menor que lá no topo da rua, que tem uma topografia mais favorável. Uhum. Como que a pessoa pode fazer para fazer esse questionamento? Onde ela deve procurar? O que ela deve levar? Como que ela deve fazer esse questionamento se ela não concorda com o IPTU, com esse pagamento do valor cobrado? Primeiro, uma autoavaliação. Nunca comparar o valor do imposto recolhido no ano anterior com o que está sendo cobrado hoje. Feito essa autoavaliação, se ela entender que o valor é injusto, porque ela se enquadra numa dessas situações abordadas aqui, ela pode procurar o setor de protocolo junto com o seu carnê. Na sede da prefeitura antiga? Isso. Ali no Antônio Carlos. Antônio Carlos com São Paulo. Antônio Carlos 356, se eu não me engano. Perfeito. Então ela pode se dirigir até o setor de protocolo com um carnê de IPTU, vai preencher um requerimento e vai ser avaliado aquele caso. Uhum. O Marcelo ligou para a gente uma outra vez aqui, e aí eles mandou para a gente aqui, ele disse que já era registrado o muro, mas esse ano veio sem considerar esse detalhe. Então a pergunta é, se for erro da prefeitura, ele só vai corrigir o ano que vem? Ele protocolou o pedido de revisão da alíquota em função dos melhoramentos que o Código Tributário prevê? Pelo que eu entendi, sim. Se ele protocolou no ano passado, é possível alteração esse ano, mas ele tem que fazer prova desse protocolo. Uhum. Outra coisa que ele tinha questionado antes é o seguinte, quando a residência ela é murada, o valor do IPTU é reduzido ou é aumentado? Não. Porque ele tinha questionado assim, quer saber se a diferença na alíquota do IPTU entre terrenos murados e terrenos abertos. E é reduzido quando é murado? Na verdade, não. O que acontece? O imóvel, o terreno edificado, independente de estar murado ou não, ele já tem alíquota de 0,5%. Tá? E o terreno sem edificação, a alíquota é de 1,5%. Por que nós, hoje existe esse benefício? Para evitar que fiquem terrenos abertos, sujeito aí à proliferação de animais peçonhentos. Por isso que incentiva-se o contribuinte a murar o seu terreno. Uhum. Uma outra informação que é muito importante, principalmente hoje que nós temos uma base de cálculo atualizada, que aqueles proprietários que não mantêm os seus terrenos limpos, a nossa legislação prevê que, constatado esta situação, o proprietário vai ser notificado. Se ele não tomar as medidas necessárias, o município vai
fazer a limpeza. E vai a cobrar. multa é 3% do valor venal. Uhum. Então, o contribuinte que tem terrenos vagos, que mantém seus terrenos limpos para não incorrer nessa multa que hoje é muito maior em função da... Isso é muito importante, atualização. Watson, porque a gente tem percorrido os bairros e feito várias matérias em relação à dengue e muitos têm deixado os terrenos totalmente sujos, o que pode trazer focos de dengue, tudo isso que você falou é muito importante. Agora eu vou te fazer um outro questionamento aqui, que são também de duas pessoas, da Raquel Martins e a Raquel Moura. Ela perguntou o seguinte, que ela tinha um imóvel em São Paulo, mudou para Varginha, e aí aqui o IPTU era mais caro do que o de lá. Aí ela questiona o seguinte, você acha que não vai atrapalhar o desenvolvimento da cidade? Esse mesmo questionamento é feito pela Raquel. Você acha que os valores cobrados pelo IPTU aqui de Varginha pode deixar a cidade com um crescimento abaixo de outras cidades com porte de Varginha, como por exemplo Pouso Alegre, Poços de Caldas e outras cidades mais aí? Como que é o imposto daqui em relação a esses outros municípios? Não, isso não vai sofrer nenhuma influência, porque ela citou São Paulo. São Paulo é um estado com grandes dimensões, sobretudo na capital, né? Então, não dá para fazer essa análise, olha, ela tem um imóvel lá e tem um imóvel aqui. Por que que aqui ela paga mais caro? Mas, comparando com outros municípios, Varginha arrecadou menos que Pouso Alegre no IPTU, quer dizer, o IPTU lá era mais alto que aqui. Varginha arrecadou em torno de 1/3 do IPTU de Poços de Caldas. E essa valorização imobiliária, ela não aconteceu só aqui, ela aconteceu no Brasil inteiro. E o município ficou até 2014 sem aprovar essa planta genérica, uma atualização dessa planta genérica. Não creio que tenha influência em desmotivar o crescimento do nosso município por avaliar o imóvel próximo àquele vale. A grande questão aí, Watson, não sei se você concorda comigo, é porque agora, nesse mês de janeiro, a gente teve uma série de surpresas, janeiro, fevereiro, agora, início de março, em relação a outros impostos, gasolina, energia. Foi mais um susto, né, para as pessoas que não esperavam valores tão altos assim. Realmente, a carga tributária nossa é muito alta, mas nós temos que levar em consideração que o município ele tem que fazer uma boa gestão dos recursos próprios. Porque nós temos situações que até para eu buscar recursos com o Estado e com a União, eles nos cobram, olha, você tem que administrar melhor os seus recursos próprios. E é o que estava acontecendo. Nós temos grande demanda na área de educação, de saúde, de habitação, policiamento, trânsito, limpeza urbana, e a gente administra com a capacidade de arrecadação do município. Esse foi um questionamento da Cláudia também, como que o município sobreviveu sem esse valor reajustado? Você meio que respondeu aí. O município sobreviveu na medida aplicando o que ele se arrecadava, mas essa arrecadação ela é insuficiente às demandas da população. Então é necessário que a gente aprimore a nossa receita, sobretudo aquela que a gente tem condição de administrar para aplicar esses recursos em prol da própria população. Watson, infelizmente a gente já está encerrando o nosso programa. Daqui a pouquinho o Francisco Pereira chega aí com o Jornal Cidade. Eu queria que você utilizasse esses últimos minutos que a gente tem para suas considerações finais, relembrar a população que começa no dia 14, se não me engano, o pagamento do IPTU, e em relação também, se ele quiser fazer algum questionamento, onde procurar em relação a isso. Por favor. Então, o vencimento da primeira parcela ou cota única inicia-se agora dia 14 de abril. Aqueles contribuintes que, porventura, não receberam ainda os seus carnês, que procurem a prefeitura para que a gente possa reimprimir. Nós sabemos que temos bairros ainda não assistidos pelos serviços dos Correios, né? A importância desse recurso para o município, toda a arrecadação do município, ela se reverte em prol da população. Nós não estamos arrecadando essa receita, a maior, para custear despesas, né, que não sejam aquelas que prestam serviços à população, leve saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura para a população. Todo o recurso arrecadado no município verte-se aos próprios munícipes. Uhum.
Então, se tiver alguma dúvida, tem algum telefone para as pessoas ligarem? Sim, Onde é o endereço? Pode ligar no 3690-2000, procurar a sede da prefeitura hoje atual e também o setor de protocolo na Avenida Antônio Carlos, Rua Presidente Antônio Carlos. 356 no centro. Então nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Você pode ver esta e outras entrevistas em nosso site, o www.varginhacultural.com.br. Entre em contato conosco aqui na TV pelo 3690-2710 ou 3690-2711, além do e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Eu espero que as suas dúvidas tenham sido pelo menos um pouco solucionadas. Caso não tenham sido, o Watson está à disposição para responder mais lá na secretaria e existe uma comissão que vai avaliar isso, formada por 7 pessoas que são funcionários de carreira aqui no município. Então, caso tenha essa dúvida, a gente pode deixar passar a dúvida. A informação é a mais importante nesse momento, né, Watson? Então, nós ficamos por aqui e eu espero você na semana que vem. Watson, muito obrigado por ter participado conosco. Uma satisfação, boa tarde a todos.